Convidamos o senhor Renan Garcia, da ProAlto, para sua apresentação no painel Novas Tecnologias e Soluções para Sistemas de Monitoramento e Segurança Fotovoltaica. Boa tarde, meu nome é Renan Garcia, eu sou executivo de contas pela ProAlto, especialista em proteção contra descargas atmosféricas, tá? E nós vamos, pelos próximos 15 minutos, nós vamos aprender um pouco mais sobre as soluções e a tecnologia da ProAlto junto dos seus parceiros globais aí para a solução contra descarga atmosférica. Espero que você acompanhe conosco. Então vamos iniciar nosso pequeno bate-papo aqui. Então nós vamos falar sobre o estado da arte na proteção contra surtos de tensão. Quando nós falamos de descarga atmosférica, nós estamos falando de segurança do sistema fotovoltaico. Quando nós falamos de string box, nós estamos falando de segurança do seu sistema, que é de extrema importância para o que o sistema solar fornece, né, está oferecendo ao mercado, que é uma solução para durar 5, 10, 15, 20, até 30 anos, né? Tem promessas aí de que o sistema fotovoltaico funciona. E para funcionar nesse período, você precisa de uma segurança adequada, tá? E a String Box é o que vai fazer esse sistema chegar nesses anos, né? Porque o que danifica um sistema fotovoltaico, que pode danificar, diminuir a vida útil do sistema, não é o equipamento em si, é as descargas atmosféricas que pode diminuir ou danificar por completo toda a vida útil, todos os equipamentos, né? E isso não é simples, a gente está falando, quando a gente fala de descarga atmosférica, a gente fala de raio e de altas intensidades. E o equipamento ele está totalmente suscetível a esses produtos, são equipamentos sensíveis. Quando a gente fala de módulos e inversores, nós estamos falando de produtos eletroeletrônicos e com isso eles são sensíveis a surtos de tensão e de corrente, tá? O que o DPS, o que uma string box tem para isso? Qual que é o produto para se fazer essa proteção contra a descarga atmosférica? O coração do produto é o DPS. A ProAlto tem a parceria da DEM, exclusividade aí com a DEM para o seu DPS, para a proteção de surto. Quem é a DEM? A DEM ela é simplesmente a inventora do DPS, né? Ela não é apenas mais um fabricante de DPS. A DEM ela inventou o primeiro DPS na década de 50, então faz quase 70 anos que a DEM fornece esse produto, tem soluções para isso. Em 2006 ela desenvolveu, lançou essa linha Headline que derivou aí o DPS para sistema fotovoltaico. Então ela tem quase 14 anos no sistema fotovoltaico e mais de 70, quase 70 anos produzindo dispositivo contra proteção de surto. Mas é uma empresa muito mais inovadora que isso, ela já tem mais de 100 anos e ela colocou sua primeira patente em 1918 para proteção de lâmpadas. Com certeza, acho que era a única coisa que existia elétrica naquela época. Então, uma empresa que está mais de 100 anos produzindo solução para proteção de equipamentos. Tá? Tem mais de 1.100 patentes, é uma empresa extremamente robusta financeiramente. Então, esse é o nosso parceiro, é no know-how dele, na expertise da DEM, que a ProAlto trabalha. O que ela tem a oferecer? Ela tem um portfólio completo de DPS, um DPS tipo 1, DPS tipo 2, DPS tipo 3 e uma exclusividade também que é o DPS tipo 1 mais 2, um DPS próprio para descargas diretas e indiretas. Isso é de extrema valia, que não é tão observado também no Brasil. O Brasil é o país com maior incidências de raio do mundo. Então, se existe um lugar que é necessário você ter um equipamento de proteção adequada, isso é o Brasil. Teve já estudos já que o lugar na Alemanha, por exemplo, que é a referência aí, o lugar que tem maior incidência de raio na Alemanha não é o lugar que tem menor incidência de raio no Brasil. Não se compara, então, aqui. Então, se o sistema tem que durar tantos anos, é necessário você olhar com atenção, né,
o sistema de proteção. Não é apenas mais um equipamento, é ele que vai garantir a solução funcionando por todos os anos que o mercado está oferecendo. A gente vai falar aqui, isso talvez já é um pouquinho chovendo molhado, mas tem gente ainda que tem dúvida. O que é um DPS classe 2? Para que serve? Onde aplica um DPS classe 2 e um DPS classe 1? Um DPS classe 2 ele é para descargas indiretas. Né? Se um raio cair até 2 quilômetros de distância ali de onde está o seu sistema fotovoltaico, olha só, imagina uma circunferência de 4 quilômetros. Se um raio cair até 2 quilômetros, ele vai gerar correntes induzidas no seu sistema fotovoltaico que vão danificar ali, ou vão danificar ou vão diminuir a vida útil dos seus equipamentos, tanto dos módulos quanto do inversor. Então, é uma descarga indireta, até 2 km de distância, ele identifica, gera essa corrente induzida nos cabos, ele identifica e aterra. E o que é um DPS classe 1? Um DPS classe 1 é um DPS que é muito mais robusto, é um DPS bem mais parrudo, que ele é desenvolvido para suportar uma descarga direta. Mas como eu faço isso? Como eu sei se eu devo aplicar um DPS classe 1 ou um DPS classe 2? Isso já é fácil de se ver. É só você ver se a sua instalação, se o comércio, se a sua indústria, se o lugar que você está estabelecendo, o prédio, ele já tem esse PDA. Se ele tem esse PDA, alguém antes já fez o estudo de que aquele lugar ele tem probabilidades de se cair um raio direto. E se tem probabilidade de cair raio lá, o DPS classe 2 ele não é um produto próprio para isso. Se cair um raio de 10/350, o DPS ele vai torrar um DPS classe 2, tá? E não um DPS próprio para conduzir, para aterrar essa corrente perfeitamente é um DPS classe 1. Tá? E a DEM, né, junto da ProAlto, ela tem um DPS aí classe 1 mais 2. É uma exclusividade, é um produto próprio, combinado aí para fazer essa proteção do sistema, né? Tanto para descargas diretas quanto descarga indireta. Então hoje nós temos todo um portfólio, né? Não apenas o DPS classe 2, que é o usual do mercado, mas o DPS classe 1 mais 2 aí também próprio para descarga direta. E não só isso, a ProAlto também, a DEM, ela tem uma tecnologia exclusiva e patenteada dela, que é o que? Que é o SCI. O que é o SCI? O SCI ele é a desconexão no fim da vida útil do inversor, do DPS. O DPS ele tem um varistor, combina com inversor. Mas o componente de um DPS é um varistor. O que o varistor? Ele é um produto desenvolvido para conduzir surtos de tensão de microsegundos. Ele conduz uma corrente enorme em microsegundos. Mas quando se tem uma pequena corrente em regime permanente nele, ele simplesmente pega fogo. Ele pega fogo, ele é inflamável. Tá? E no fim da vida útil do varistor, ele se torna um contato fechado, uma chave fechada. E se ele está uma chave fechada, a corrente do seu arranjo, por exemplo, lá de 10 amperes, ele vai passar pelo varistor, pelo DPS. Com isso, ele vai simplesmente queimar. Então, a norma lá, a NBR 16690, sabendo disso, ela já fala, e tem essa nota muito importante. Ela fala, olha, e ninguém vê muito ser nota, não presta muita atenção. Tá? O que acontece? Já é de conhecimento de todos que o sistema fotovoltaico, ele tem, pelo nível de tensão que é trabalhado em corrente contínua, gera arcos voltaicos extremamente altos. E a desconexão em corrente contínua é extremamente complexa, é totalmente diferente de uma desconexão em sistema AC. Então, o que se tem no mercado? Você vai pegar qualquer DPS no mercado e abrir, você vai ver lá que tem um varistor e tem uma barrinha com um pingo de solda. Aí aquele pingo de solda lá é a desconexão térmica que o mercado fala. O mercado fala assim, quando tiver um regime permanente, essa minha solda ela vai romper e vai desconectar ali do meu varistor. Mas e se tiver um arco? Não sei. E se esse pingo de solda tiver frio? Não sei. E se tem muitas probabilidades de aquilo acontecer. Então ele fala que tem que desconectar em qualquer condição. E ele fala, um dispositivo difusível em série,
ele é muito complexo para um sistema fotovoltaico. Tem chances de manter um arco ali e continuar conduzindo corrente para o varistor. Se acontecer isso, simplesmente o seu varistor ele vai pegar fogo. O sistema da DEM é diferente, ele tem um fusível mesmo. Se você abrir, você vai ver que lá dentro tem um fusível GPV, né? Não é apenas uma solda, tem um fusível que e não só o fusível, ele não é apenas um fusível, mas como ele está em paralelo, como você pode ver pelo esse desenho aí, ele não está em série ao varistor. Quando tem um regime permanente, ele comuta, ele desconecta da linha do varistor e joga para o fusível, e o fusível rompe. Independente, mas não aconteceu alguma coisa com o fusível, qualquer coisa, não importa. Você pode ver pela figura 4 ali, o que acontece? O varistor não tem mais corrente passando por ele, e isso que é o importante. Então, a DEM, ela fala, e é verdade, é uma patente, uma exclusividade, que é o único que tem uma desconexão segura para o fim da vida útil do varistor. Tem um vídeo aqui que ele tem 2 minutos, mas a gente tem pouco tempo. Convido você a abrir aí pelo YouTube, quando você tiver um tempinho, para entender melhor. Um vídeo de 2 minutinhos que esclarece um pouco melhor como funciona uma descarga atmosférica e a atuação do DPS. Um nível de proteção. O nível de proteção é algo extremamente importante também, que nós estamos divulgando bem no mercado, que o mercado ainda não deu muito entendimento sobre isso. Isso é um dado de todo o DPS. Você vai ver que vai pegar um DPS, tem lá um nível de proteção. O que é o nível de proteção? É a tensão que fica nos polos do DPS numa descarga atmosférica. Ele conduz a corrente, mas vai manter uma tensão. Ele é um componente, né? E elétrica base, quando você tem componentes em paralelo, a tensão é a mesma. Então, se vai ter e olha lá, como pode ver pela figura, é simples. O inversor, os módulos, o DPS, ele está em paralelo ali com o seu sistema. Então, a tensão que fica no DPS vai espelhar no seu inversor e nos seus módulos. O que diz a norma EC 50539? Ela fala sobre a norma de DPS e ela vai falar sobre como selecionar ali no 9.2.2.3, vai falar como você selecionar um dispositivo de proteção próprio para o seu sistema. Né? Então, se você pegar ali, se você colocar um inversor de 600 volts, ele vai ter uma tensão de isolação de 4 kV. O inversor de 1000 volts tem uma tensão de isolação de 6 kV. Ou seja, né, o inversor de 600 volts ele tem uma tensão de isolação de 4. O que se tem no mercado? No mercado se tem DPS de 4, de 5, de 6 kV, né, para proteger. O pessoal está aplicando DPS de 1000 volts para proteger o inversor de 6. Isso não é seguro e simplesmente não vai proteger o seu inversor. Tá? Se você tiver um inversor de um DPS de 1000 volts que tem uma tensão de isolação de 5, na hora que tiver uma descarga atmosférica, o DPS vai ficar no DPS 5 kV e isso vai espelhar no inversor e vai exceder a tensão de isolação do inversor e vai queimar. Tá? O DPS da DEM de 1000 volts, ele tem uma tensão de isolação, nível de proteção de 4 kV, enquanto a norma aí, dentro da tradução ali, a norma recomenda 20% abaixo, ou seja, 4.8 já estaria totalmente dentro. E para os inversores, para um DPS de 600, a tensão de isolação dele é de 2.5. Então, isso é garantia para manter o seu inversor em total segurança, tá? Por isso que nós recomendamos a String Box de 600 com DPS de 600 para proteger os inversores de 600 volts e não se aplicar um DPS de 1000 que não vai proteger o seu sistema. Então, pessoal, não é apenas a palavra do vendedor. O mundo, o mercado recomenda ProAlto, a DEM, né? O sistema DEM que a ProAlto representa. Tá? Então você vai pegar ali isso aqui na própria treinamento da Fronius, ele indica, ele fala do DPS ali na hora de proteção dos equipamentos, ele vai citar o DPS da DEM. Você vai pegar aí um board nos melhores inversores do mercado, no inversor ABB, no inversor Sungrow, grande parte dos inversores do mercado, que DPS está lá dentro? Se o inversor ou inversores tem, está o DPS da DEM. Então, não é apenas mais um produto, ele é realmente referência no mundo.
A DEM ela tem um centro de testes que é referência, que pode se testar em qualquer norma, em qualquer situação, em qualquer condição, qualquer dispositivo, aí, qualquer descarga atmosférica do mundo. E não só isso, né? O segundo componente mais importante de uma string box é a chave seccionadora. E a chave seccionadora, ela é o segundo componente. Tem o DPS e a chave seccionadora, que é a proteção, que eu falo que é a segurança humana, né? Que quem vai estar lá seccionando, né? O administrador de empresa, o porteiro, que, né? O sistema fotovoltaico fica um estabelecimento e a maioria das pessoas que vai operar isso são pessoas leigas. E todo mundo conhece a complexidade no seccionamento DC, né? E a seccionadora, quem vai estar manobrando isso são pessoas. Então eu falo realmente, a chave seccionadora, ela tem que ser vista também com carinho. Por quê? Porque ela é a segurança humana. E nós trabalhamos com as chaves da MES. A MES é também referência mundial em seccionamento DC. Ela tem uma exclusividade do mercado, que é um seccionamento linear via mola. Não é um seccionamento rotativo como todos os outros do mercado. O sistema rotativo ele pode ter arcos, é uma pinça que pode com o tempo perder a pressão. Tem N fatores de aquecimento, suficiência de manutenção de seccionadoras rotativas, enquanto a seccionadora da MES ela tem um sistema linear de mola. Então, independe da força ou da velocidade do operador. Ele pressiona uma mola e ele faz a comutação em milissegundos, de 2 a 5 milissegundos, dependendo do tamanho aí da seccionadora. Então, é extremamente um produto próprio para seccionamento DC. Né? Eu agradeço, pessoal, pelo esse pequeno tempo e é um prazer ajudá-los. Está aí os meus contatos, que você precisar, né, para a proteção do seu sistema fotovoltaico, conte comigo, conte com a ProAlto para auxiliar no seu sistema. Um abraço. Agradecemos ao senhor Renan Garcia, da ProAlto, pela sua apresentação.